Eu vou cortar. Aí eu vou deixar direto, não precisa nem parar. Não precisa não. Que a paz do nosso Divino Mestre Jesus envolva o coração de todos nós. Vamos unir os nossos pensamentos e vamos orar juntos. Dedicadas irmãs e dedicados irmãos, crianças, jovens, homens missionários do dia de amanhã, segundo os vossos aprendizados, é dado o momento de iniciarmos os nossos trabalhos no Centro Espírita Meimei, trabalhos estes de curas e passes dedicados às crianças, trabalhos de grandes aprendizados para todos nós, mas é necessária a nossa boa vontade, o nosso amor, a nossa união. Permita, Senhor, que esta casa se transforme em posto de socorro, amparando a todos os vossos filhos, encarnados e desencarnados que aqui aportarem. Permita, por caridade, que eu, conjuntamente com estes companheiros, possamos ser uns trabalhadores vossos, dedicados irmãos. O momento é de grande responsabilidade, não perante os homens, mas sim perante aquele que tudo sabe, que tudo vê, nosso Pai que está no céu. Permita, Senhor, a presença amiga de vossos mensageiros, particularmente vós, Meimei, patrona e guia desta casa, a grande falange de Agostinho, a falange do amor, acalmando os irmãos sofredores que em nosso meio vieram, porque ainda somos fracos, ó meu Deus, para engendrarmos co-irmãos de menos elevação, mas para todos suplicamos as bênçãos e a misericórdia de Deus, e confiantes em vós, Meimei, nós lhe entregamos toda a direção e a santa orientação dos trabalhos da noite de hoje. Assim seja. Para a leitura e o comentário do Evangelho, nós passamos a palavra à Vera Márcia. Que as bênçãos de Deus se derramem sobre nós. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, o jugo leve. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis repouso para as vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Temos aí o convite amoroso do vinde a mim, convite feito por Jesus, o divino amigo. Para as considerações de hoje, vamos recorrer a um dos capítulos do livro da vida de Ivone do Amaral Pereira, essa grande médium, trabalhadora de Jesus, fiel trabalhadora de Jesus. Ela própria conta no livro Recordações da Mediunidade que a vida dela se mistura com a mediunidade desde os primeiros dias de vida no corpo físico. Quando ela contava um mês de vida, viveu um dos fenômenos mediúnicos chamado catalepsia, conhecido como morte aparente. Quase foi enterrada viva. E a partir desse momento, Ivone e mediunidade se tornaram uma só, apenas uma história, vivência. Foi uma trabalhadora incansável e exerceu a mediunidade
nos mais variados matizes. Um dos trabalhos notáveis que ela realizou teve início no ano de 1958, quando ela publicara o livro Memórias de um Suicida. Ela então decidiu começar a correspondência, as cartas tão valorosas. Recordamos que Eurípides Barçanufo também manteve durante muitos anos o trabalho de correspondência, atendendo praticamente várias partes do Brasil, não só Sacramento, não só Minas Gerais. Também Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, até hoje, às 9 horas da manhã, quando está na Mansão do Caminho, e agora nesse momento de pandemia ele só está lá em Salvador, ele continua a realizar o trabalho da correspondência. E outros médiuns. Com Ivone não foi diferente. E essas cartas vinham de várias partes do Brasil. Ela, inclusive, manteve correspondência com sacerdotes católicos, segundo ela, muito espíritas. Diante de algumas dificuldades que enfrentavam com os paroquianos e sem condições de orientá-los, quando o tema era mediunidade ou perturbações espirituais, carinhosamente escreviam para Ivone Pereira e ela respondia todas essas cartas, orientando cada um em particular. Muitas cartas também se relacionavam a temas que Ivone fazia questão de deixar claro. Isso não é espiritismo. Por exemplo, eu gostaria de saber o que eu fui na minha última encarnação. Será que fui um príncipe, uma princesa, uma rainha? Ou ainda, a questão da herança. E essas cartas, muitas delas, Ivone ainda pacientemente se sentava para responder, esclarecendo à luz da doutrina espírita que médium com Jesus não pode se submeter a esse tipo de trabalho porque é alvo de mistificações e pode colocar em risco a própria mediunidade. Mas de todas as correspondências, praticamente 90-95% delas, Ivone dividiu em 3 grupos. Primeiro deles, cartas solicitando orientações doutrinárias. Quando a pessoa queria entender um pouco melhor sobre o passe, na casa espírita onde trabalhava, será que deveriam colocar regras, médiuns deveriam usar branco para aplicar o passe, coisas do gênero. Ivone respondia, orientando cada um desses que a ela se dirigia, buscando orientações doutrinárias. Um outro grupo é com relação a orientações para conduzir a mediunidade com Jesus. Essas cartas eram um primor. Ivone se debruçava para escrevê-las. E um terceiro grupo, cartas pedindo orientação para a solução de problemas pessoais. Muitas cartas. Ivone conta que recorria à espiritualidade, ao Dr. Bezerra de Menezes, buscando inspiração para melhor orientar, para melhor atender. E dentre essas cartas, acreditamos que tenha sido escrita no período de 1965-1970. Foi de uma jovem cuja mãe havia 15 anos que, por uma doença diagnosticada à época como reumatismo, a mantinha em uma cadeira de rodas e dores excruciantes. No entanto, cerca de 1 ano, essa jovem e a mãe buscaram ajuda na doutrina espírita, pois que não eram espíritas. E a mãe, depois de seguir algumas orientações, conseguiu se libertar da cadeira de rodas e, utilizando-se de bengalas, podia se movimentar.
e as dores melhoraram significativamente. A jovem escrevia para Ivone Pereira e nessa carta ela colocou 2 perguntas. Estamos abordando apenas a primeira. E o questionamento que a jovem fazia era o seguinte: como entender o fato de a mãe não ter sido ainda curada totalmente? Porque a jovem disse: eu fiquei sabendo que o Espiritismo tem curado muitas pessoas. É verdade que a minha mãe se libertou da cadeira de rodas, mas ainda não está totalmente curada. Como entender o fato de que Jesus disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vou curá-los? E ela ainda faz 3 questionamentos antes de encerrar essa primeira pergunta. Será que Jesus não me conhece? Será que Jesus não conhece a minha mãe? No céu tem preferências? Carinhosamente, Ivone Pereira responde a cada uma dessas colocações, começando assim: minha irmã, por que essa blasfêmia? No céu não há preferências, porque a lei de Deus é amor, é misericórdia, é perdão. Olha, o caso de sua mãe depende muito mais dela agora do que do próprio tratamento físico e espiritual. Porque ela está, o problema que ela traz nessa encarnação é uma provação de débitos contraídos no passado e que a cura depende dela. Por outro lado, minha irmã, Jesus não prometeu curar ninguém. Ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não prometeu cura a ninguém. A sua mãezinha precisa muito mais de refletir nos ensinamentos evangélicos. Recomende-se a ela banhar-se da luz desses ensinamentos e vivenciá-los, refletindo inclusive que existem muitos paralíticos que não têm a possibilidade que ela teve e tem de receber o tratamento médico. Diga à sua mãezinha que existem muitas crianças passando frio e fome e que agora é preciso olhar a necessidade do outro, porque auxiliando ao outro é que também somos auxiliados. Por isso, minha filha, é preciso que sua mãe se banhe desses ensinamentos de Jesus para a cura verdadeira que depende agora exclusivamente dela. É uma cura de dentro para fora. Diga a ela que seja grata porque já conquistou muito. Imagine, deixou a cadeira de rodas onde permaneceu por 15 anos. As dores praticamente cessaram. Agora é hora de agradecer a Deus e agradecer a Jesus, porque foi a intervenção de Jesus, sim, através da abençoada doutrina espírita, o cristianismo redivivo. Ivone tece muitas considerações ainda, e a última frase para essa resposta diz o seguinte: a lei do mérito é sempre considerada para os efeitos de curas. É a lei do merecimento. E nós recordamos um caso que consta na literatura espírita. Um homem reencarnou, na presente existência constava no seu programa reencarnatório perder um braço. Mas ele
devotado trabalhador cristão. Se dedicou tanto ao bem, ao amor do próximo, que por mérito, na presente encarnação, perdeu um dedo. É preciso recordar também que a lei divina é restaurativa. Se a pessoa cometeu um crime, ceifou uma vida, pode reencarnar para ser mãe, para ser pai, porque na justiça restaurativa ambos são beneficiados. Quantos, porventura, não trabalharam na elaboração da bomba atômica e que hoje estão reencarnados, às vezes em laboratórios científicos, dando a vida, transformando a bênção do trabalho científico num verdadeiro sacerdócio, trabalhando dia e noite para criar vacinas contra a Covid-19. Aí está a beleza da lei divina. Quantos destruíram matas, poluíram rios, mares, o ar, hoje estão reencarnados e lutam fervorosamente, ardorosamente para defender o meio ambiente, implantando políticas públicas, trabalhando nas escolas, despertando a criança para o valor da natureza, cuidando do meio ambiente, reflorestando. Quantas bênçãos! Então é assim que funciona a justiça divina, porque Deus é amor, Deus é bom o tempo inteiro. Pensemos nisso e sejamos gratos a Deus, porque muitos casos existem de provações no final da existência, quando o espírito já cuidou da família, cuidou de si, já investiu em si mesmo, viu nascerem os filhos, netos, bisnetos, e às vezes no restinho de vida reencarnatória, Deus, que é amor o tempo todo, concede àquele espírito a oportunidade do resgate, por merecimento, porque muitas vezes essas provações difíceis poderiam ter acontecido logo após o casamento, no nascimento dos filhos ou de um deles. Ora, quanta gratidão devemos ter a Deus. E assim, com esse capítulo da história especial de Ivone Pereira, deixamos as reflexões desta noite. A gratidão a Deus o tempo inteiro, por tudo que recebemos. Temos que aprender a levantar-nos de manhã e agradecer por tudo que temos, por tudo que já conquistamos, principalmente no quesito aprimoramento espiritual, porque a nossa cura verdadeira vai acontecer ao mesmo tempo em que buscamos esse nosso aprimoramento íntimo, essa renovação interior, buscando sempre a melhoria para o nosso espírito. Muita paz a todos. Antes de passarmos à segunda parte de nossos trabalhos, nós agradecemos a sintonia de todos, suplicando a Deus que seus passos sejam rendidos em bênçãos e que possam encontrar sempre a amizade entre a família espírita de Meimei, na cidade de Franca. E nestes dias em que teremos encontros virtuais, que Jesus possa continuar nos fortalecendo no firme propósito da reforma íntima. E meditando nos ensinamentos do Evangelho, nós passamos à segunda parte de nossos trabalhos, que são as nossas preces. Convidamos a todos a estarem com o pensamento em Jesus, com o coração oferecendo amor, para que possamos ajudar sempre os nossos entes queridos, os nossos familiares, mas vamos lembrar também dos nossos vizinhos, nossos companheiros de trabalho, nossos patrões, governantes e autoridades, trabalhadores de todas as ordens, os médicos, enfermeiros,
os encarregados da limpeza pública, dos que estão expondo a própria vida para o benefício da população, dos irmãos nos quais pensamos no dia de hoje, pedindo a Deus que a paz esteja amparando a todos. Vamos ter o desejo de perdoar para sermos perdoados, o desejo sincero de curar para sermos curados. Continuemos concentrados em Jesus. Prece ao anjo da guarda. Espíritos amados, anjos guardiães, vós a quem Deus, na sua infinita misericórdia, permite velarem pelos homens, sede nosso amparo nas provas desta vida terrena, dai-nos a força, a coragem e a resignação, inspirai-nos na senda do bem, detendo-nos no declive do mal, que vossa doce influência impregne as nossas almas. Fazei que sintamos a presença ao nosso lado de um amigo devotado, que assista aos nossos sofrimentos e participe das nossas alegrias. E vós, meu anjo bom, nunca me abandoneis. Necessito de toda a vossa proteção para suportar com fé e amor as provas que Deus quiser enviar-me. Para afastar os maus espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, que os maus espíritos se afastem de mim e que os bons me defendam deles. Espíritos malfazejos que inspirais maus pensamentos aos homens, espíritos enganadores e mentirosos que os enganais, espíritos zombeteiros que zombais da sua credulidade, eu vos repilo com todas as minhas forças e fecho os meus ouvidos às vossas sugestões, mas peço para vós a misericórdia de Deus. Bons espíritos que me assistis, dai-me a força de resistir à influência dos maus espíritos e as luzes necessárias para não cair nas suas tramas. Preservai-me do orgulho e da presunção, afastai do meu coração o ciúme, o ódio, a malevolência e todos os sentimentos contrários à caridade, que são outras tantas portas abertas aos espíritos maus, pelos inimigos do Espiritismo. Senhor, vós nos mandastes dizer por Jesus, o vosso Messias, bem-aventurados os que sofrem perseguição por amor da justiça. Perdoai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. E Ele mesmo nos deu exemplo, orando pelos seus algozes. Assim apelamos à vossa misericórdia, Senhor, em favor dos que desprezam os vossos divinos preceitos, os únicos que realmente podem assegurar a paz neste e no outro mundo. Como Cristo, também nós os suplicamos, perdoai-lhes, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Dai-nos a força de suportar com fé e resignação, como provas para a nossa fé e a nossa humildade, as zombarias, as injúrias, as calúnias e as perseguições que nos movam. Afastai-nos de qualquer ideia de represálias, pois a hora de vossa justiça soará para todos, e nós a esperamos, submetendo-nos à vossa santa vontade. Pelos sofredores que pedem prece, Deus, clemente e misericordioso, que a vossa bondade se derrame sobre todos os espíritos que se recomendam às nossas preces, e particularmente, Senhor, sobre os sofredores que em nosso meio vieram. Suplicamos, ó meu Deus, para todos os irmãos que constam em nosso caderno de preces e para todos os que estão em nossos pensamentos.
Bons Espíritos, que tendes o bem por ocupação única, intercedei comigo a favor deles, fazei brilhar aos seus olhos um clarão de esperança, e que a divina luz os esclareça quanto às imperfeições que os afastam dos bem-aventurados. Abri seus corações ao arrependimento e ao desejo de se purificarem, para apressarem o seu adiantamento. Fazei-os compreender que, pelos seus esforços, podem abreviar o tempo de suas provas. Que Deus, na sua bondade, lhes dê a força de perseverarem nas suas boas resoluções. Possam estas palavras amigas suavizar-lhes as penas, mostrando-lhes que há sobre a terra quem deles se compadecem e lhes deseja toda a felicidade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Mas não nos deixes entregue às tentações, e livra-nos, Pai, de todos os males. Meu Deus, nosso Pai, apesar de fracos e indignos ainda como somos, como médiuns espíritas, desejamos auxiliar os nossos irmãos sintonizados neste momento e os que estão sob a nossa guarda. Permita, Senhor, que os bons espíritos nos envolvam em fluidos fortalecedores, e é em Teu nome, Mestre, de Nossa Mãe Santíssima, de nossos mentores amigos, damos por iniciado o nosso singelo trabalho, o tratamento através das vibrações à distância. Continuemos concentrados em Jesus, cada um buscando o recolhimento interior, procurando fechar os olhos da matéria e enxergar as belezas espirituais com os olhos da alma. Continuemos a nossa concentração, suplicando a Deus o alívio das nossas aflições, renovando nossas energias físicas e espirituais. Fiquemos por um minuto nesta sintonia. Que estas misericórdias se façam por toda a humanidade. Senhor Jesus, Mestre amigo, nós os agradecemos de todo o coração, tantas bênçãos, tanto amparo em nossas vidas, estes momentos de paz, e nos unimos em prece e vos suplicamos, Senhor, que da mesma forma sejam estas bênçãos para os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje, e particularmente os enfermos, os que se encontram acamados em seus próprios lares, em hospitais, santas casas, leprosários, cadeias públicas e penitenciárias, creches, orfanatos, albergues, sanatórios espíritas, lar da velhice, casa da criança, para todos os andarilhos do mundo, para todas as irmãs que se entregaram ao divino sacrifício da maternidade, pelos que estão nos grupos de riscos, os mais vulneráveis. Suplicamos, Senhor, pelos nossos irmãos à distância, por nós mesmos e por todos os que estão nos escutando, encarnados e desencarnados, nossos amigos e também para os nossos inimigos, que ao dispersarmos,
nos sintamos fortalecidos para a prática do bem, que estejamos amparados por esta grande falange de espíritos amigos, bondosos espíritos, que Deus vos pague por tudo. Agradecemos a Ti, Meimei, contamos sempre com a vossa presença em nossas vidas. Suplicamos, Senhor, que a vossa misericórdia se faça por todo o recanto do mundo, onde houver o gemer da dor, pelo amor da justiça, e que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima reine sempre entre nós e conosco eternamente. Mais uma vez agradecemos e encerramos nosso singelo encontro da noite de hoje. Assim seja. Que Deus os pague pela atenção que nos deram.